Olá a todos, seja bem-vindo à segunda aula do nosso curso de refatoração. Nesta segunda aula a gente vai trabalhar sobre algumas técnicas de refatoração que podem ser aplicadas em códigos no dia a dia. Antes de começar, eu quero falar para vocês de que todas essas técnicas de refatoração elas são agnósticas, podendo ser aplicadas em qualquer linguagem de programação e qualquer paradigma de programação também. Mas boa parte dos códigos que a gente vai ver aqui serão códigos que resolvem problemas da orientação ao objeto. Porém, a refatoração ela não se limita a utilizar programação que não seja programação orientada ao objeto. Ela pode utilizar também outros tipos de programação, como funcional, lógica e por aí vai. Porém, um dos objetivos maiores dela é resolver problemas que estejam amparados e que estejam segmentados sobre a perspectiva da programação orientada a objeto. E aqui boa parte do nosso código aqui vão estar na linguagem Java, mas poderia estar em qualquer outra linguagem também, tá certo? Então lembre-se, quando fala de refatoração, você pode aplicar essa técnica em qualquer linguagem de programação e sobretudo qualquer paradigma também de programação. Dando início então, a gente vai começar falando da técnica de Extract Methods. Qual seria então o problema que eu tenho no meu código atualmente para que eu possa utilizar esse tipo de técnica? Você tem um fragmento de código que pode ser agrupado em um método diferente. Qual seria a solução? Transforme o fragmento em um método cujo nome explique a sua funcionalidade. Então, se você analisar a imagem de cima, temos o primeiro método, né? E a imagem de baixo, o método depois da refatoração. O que nós temos na imagem acima? Nós temos o método printOut, que recebe como parâmetro o amount, que é do tipo inteiro. E aí dentro desse método a gente vai ter o que? A chamada de um outro método, que é o printBanner, que embora nós não conheçamos aqui, mas não faz sentido, né? Não tem necessidade de a gente conhecer também. E ele tem mais dois códigos, que é o que? Um código para imprimir o nome e para imprimir o amount, né, com base no parâmetro que eu tenho lá em cima, tá certo? Agora analisando juntamente comigo, veja que os dois códigos aqui para imprimir, eles podem ser úteis para um outro método diferente. Geralmente a gente utiliza bastante esse método de impressão ali no console do interpretador, seja no NetBeans, no Eclipse ou em qualquer outro, né, a ideia que você esteja utilizando, para realizar a depuração, né, ou até mesmo para printar alguma informação relevante. Se você quiser utilizar um tipo de informação como essa, né, para imprimir novamente o nome e o amount, você vai ter que digitar novamente as duas linhas de código em um outro método. E isso não é bom. O que tu pode fazer então para isso? Tu pode então extrair um método de outro, tá? Então desse método aqui tu pode pegar essas duas linhas de impressão e jogar isso para um outro método diferente. E esse outro método poderá ser chamado por qualquer lugar diferente ali, seja na classe ou em qualquer outra classe que tenha acesso a tais métodos que possam ser acessados e modificados. Então, essa é a ideia do Extract Methods. Embora você tenha pensado que esse exemplo é bem simples, mas se você pega, por exemplo, na linguagem Java, em que nós temos o método main, que é um método de inicialização da aplicação, inicialização do programa propriamente dito, é muito comum que a gente faça do método main como se fosse ali uma série de instruções passo a passo, né? Então você coloca ali uma série de código ali, 15, 20, 30, 50, 100 código ali de forma sequencial, e isso não é muito bom. A ideia é que tu faça no main o que? A mesma coisa, aplica o extract method. Aquilo que tu está utilizando ali, linhas avulsas, tu pode pegar aquelas linhas e extrair aquilo para o método, e quando for necessário utilizar aquele objetivo daquele método, ele pode ser reutilizado, bastando apenas chamar o nome dele, né, como referência, conforme a gente tem aqui no método printOut, chamando o printBanner, tá certo? Então, isso aqui é uma técnica de refatoração bem legal, porque tu vai extrair alguns códigos avulsos para o método, e quando tu fizer isso, tu poderá chamar esse método em qualquer lugar que tenha acesso a ele. Então essa é a primeira técnica que a gente tem, Extract Method. Tu vai extrair códigos avulsos em um método, vai colocar um nome específico, né, para explicar a sua funcionalidade com base no que vimos lá em Clean Code, né,
os nomes devem ter significância, principalmente quando tu vai nomear uma variável, uma função, uma classe, um método. E aí tu vai depois fazer com que esse método possa ser chamado, né, em outro lugar que tenha acesso a ele. Então, no caso aqui no segundo código, a gente pegou os códigos avulsos, né, e colocamos agora no método printDetails, né, colocamos como parâmetro doubleAmount, pode ser int também, e aí colocamos os códigos que estavam avulsos naquele método anterior. Agora o que nós temos? Vamos ter no printHour apenas a chamada de um segundo método juntamente com seu parâmetro. Não vamos ter mais código avulso naquele método, ficou mais legível e posteriormente, quando eu quiser dar manutenção nesse código, eu vou diretamente em qual método? Exatamente no método printDetails. Tá certo? Essa então é a primeira técnica, extract method. Vamos à segunda. Replace method with method object. Qual que é o problema dela? Você tem um método longo que usa variáveis locais de tal maneira que não é possível aplicar o extract method. Qual seria a solução? Transforme o método em objeto para que todas as variáveis locais virem atributos. Então olha só, o cenário aqui é um pouco diferente do anterior. Embora fale que no problema você não consiga aplicar o extract method, que foi o que a gente viu anteriormente, por que você não consegue? Porque agora você está trabalhando com variáveis locais. E aí eu quero que você se lembre da diferença entre variável local e global. Se eu pego uma classe em que eu tenho um método específico e eu declaro uma variável dentro desse método, ela é considerada uma variável local em relação ao meu escopo geral, que é a classe. Então, se eu tiver um outro método e tentar fazer acesso naquela variável que está localmente em um determinado método, eu não vou ter acesso. Por quê? Porque o escopo dela é um escopo local, aquele método em específico que ela foi tratada, né? Foi declarada. Agora, se você declara uma variável na tua classe, aí ela tem um escopo global. Por quê? Do ponto de vista de qualquer método que você criar dentro daquela classe, qualquer método poderá fazer uso da declaração daquela variável, porque ela tem um escopo global. Tá certo? A grande diferença aqui é a seguinte: se eu sei que as minhas variáveis locais eu não quero modificar para a variável global, o que eu posso fazer então, baseado em alguma técnica de refatoração? Eu posso transformar o método em objeto para que todas as variáveis locais virem atributos. Então eu tinha aqui uma classe order, né, classe de venda, e eu agora vou ter uma segunda classe, tá certo? Eu tinha um método price, dentro do método price eu tinha três variáveis locais: primary base price, secondary base price, tertiary base price. Três variáveis que, do ponto de vista do programador, não era legal que fossem variáveis globais. Então, nesse caso, para resolver esse problema das variáveis locais que não podem utilizar o extract method, o que eu posso fazer? Eu posso criar, então, essas variáveis locais em um método de um outro objeto. Então, nesse caso aqui, eu vou criar aqui uma variável priceCalculator, e aquelas variáveis locais aqui, eu vou fazer com que elas sejam agora atributos nessa minha segunda classe, que é a classe priceCalculator. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu tinha um problema da variável local em uma classe. Ao invés de eu tornar essas variáveis locais como variáveis globais, que não seria interessante para mim, eu fiz então uma nova classe que esteja associada, né? Perceba que aqui é um diagrama da UML, a gente tem uma classe order, outra classe priceCalculator, e tem uma associação simples entre order e priceCalculator. E o que foi que eu fiz em priceCalculator? Eu peguei todas as variáveis e coloquei agora como atributo. E aí agora eu consigo facilmente criar um método priceCalculator que possa ser visto lá em order, e eu posso também aplicar agora o que eu não conseguiria até então, que era o extract method. Eu posso pegar linhas e códigos avulsos e jogar isso dentro de um método, e esse método pode ser acessado em qualquer outro lugar que tenha acesso a ele com base no encapsulamento que eu defini. Tá certo? Então, essa é a técnica Replace Method with Method Object. Tá certo? Então, aqui a gente utiliza um pouco de UML também, e utilizamos também a linguagem Java com base, né, para a gente exemplificar didaticamente como funciona essa técnica. Mas lembrando, qualquer linguagem poderá fazer uso dessa técnica, desde que você compreenda bem
a sua técnica e comece então a implementar a técnica na prática utilizando a linguagem que você pretende. Segunda técnica, vamos então para a terceira técnica. Substitute algoritmo. Qual é o problema que vai motivar a utilização dessa técnica? Você tem um algoritmo que funciona, mas atualmente você tem a necessidade de melhorá-lo. Então, um algoritmo que pode ser melhorado. Qual é a solução então? Substitua o conteúdo do método com um algoritmo que faça a mesma coisa, mas que seja melhor. Então, o que eu tenho no primeiro e no segundo código? Eu tenho um código aqui, um método, né, que vai estar varrendo uma lista de arrays que eu tenha, né, de pessoas. E aí eu quero o quê? Eu quero comparar se em cada posição do meu array eu vou ter três nomes, né, que é o Dom, o Johnny e o Kent. Se eu tiver, né, no caso o equals aqui, se ter essa relação, então ele vai retornar para a gente os nomes Dom, Johnny e Kent. O problema é que no primeiro código eu fiz isso manualmente e não há problema nenhum, porém no ponto de vista de performance e desempenho, se tu tiver uma lista muito grande nesse teu array, né, de pessoas, tipo 100, 200, 500, 1000 pessoas, 2000, 3000, né, quando a gente fala de Big Data isso aí é um valor insignificante ainda, porém a gente sabe que utilizar o for não é algo tão, esse for normal aqui, ele não é algo tão objetivado para ter uma performance tão boa, sobretudo quando tiver vários valores dentro de um array. Então, principalmente a linguagem Java que já tem um certo overhead, né, porque trabalha com a JVM, é uma linguagem interoperável e por aí vai, que já tem uma certa sobrecarga de memória, utilizar um for como esse em um array que tenha várias pessoas, né, vários itens, poderá gerar um overhead muito grande. O que pode ser feito então para melhorar a performance desse código? Essa pergunta você responde com base no conhecimento que você tem a respeito de alguma linguagem. Como estamos trabalhando aqui com a linguagem Java como exemplo, a gente sabe que a linguagem Java tem algumas coleções, né, algumas collections, que trabalham com tipos específicos de dado, né, list, hashset, hashmap e por aí vai. Nós sabemos também que embora você possa trabalhar com esses dados manualmente, mas se você utiliza uma collection pronta já do Java, como a hashlist, a list, hashset, hashmap, por aí vai, ele foi criado já, elas foram criadas em que um dos pontos principais dela é a performance. Ou seja, já foram criadas ali utilizando técnicas que vão priorizar a performance. É por isso que se você utilizar um recurso pronto desse da linguagem Java, muito provavelmente ela vai ter uma performance melhor do que um código que você esteja criando manualmente. A menos que esse código que você esteja criando manualmente, você esteja objetivando, né, ter uma performance tão boa ou até melhor do que algo que foi desenvolvido lá para a linguagem Java. Mas o fato é, quando você tem um problema de performance, o ideal é que você consulte algumas collections da linguagem que você está trabalhando, seja linguagem Java, linguagem Python, linguagem PHP, linguagem C Sharp. Pode ter certeza que você vai ter várias collections e essas collections vai objetivar exatamente ter uma performance melhor no seu código, sobretudo quando estiver tratando com muitos dados, tá? Com muitos itens de um array. Se você olha então a diferença do primeiro código para o segundo, você percebe que aqui a gente criou uma lista de candidatos, né? E essa lista de candidatos vai ter os nomes que eu quero pesquisar, o Johnny, o Dom e o Kent. E aí, ao invés de eu fazer um equals, né, em cada uma das posições, eu faço agora uma varredura diretamente na minha lista, né? E aí eu tenho o método contains, que ele vai verificar se os candidatos que estão na minha lista estão presentes também no meu array, que é o Dom, o Johnny e o Kent, né? Com base no índice, né, de cada número com o for que eu vou aplicar. Então, nesse caso aqui, nós utilizamos, diferente do primeiro código, utilizamos a collection list e utilizamos o método contains, que ele vai ter uma performance muito melhor caso eu aplicasse o equals manualmente, né? Quero verificar se um nome está dentro de um respectivo array. Então, nesse caso, utilizando o método contains da collection list, ela vai ter uma performance, um desempenho muito maior
e aí pode ser uma alternativa para que você então melhore um algoritmo que já exista, né, e que tem como objetivo ter uma performance melhor. Essa é a ideia do Substitute Algorithm. E vamos trabalhar por último aqui a técnica de Move Method. Qual que é o problema? Um método é usado por mais recursos de outra classe que na classe em que foi definido. Solução: crie um novo método com um corpo similar na classe em que é usado, transforme o antigo em simples delegação ou elimine-o. Fazendo aqui uma rápida revisão de orientação objeto, nós temos aqueles modificadores de visibilidade. Esses modificadores de visibilidade eles vão denotar o encapsulamento de um determinado elemento, uma classe, um atributo ou método na linguagem Java. Então, quando você cria um método e coloca o modificador de visibilidade dele como público, ele pode estar acessível a qualquer outro elemento da mesma classe ou qualquer outra classe que esteja ali dentro do teu conjunto de pacotes ou dentro da tua estrutura de programação, de projeto. A ideia é a seguinte: você criou um método em uma classe que não está utilizando muito aquele método. Porém, esse mesmo método está sendo muito utilizado em uma outra classe. Pode ser uma classe subclasse, pode ser uma classe que esteja no mesmo pacote, ou caso vocês tenham utilizado um modificador público, pode ser qualquer outra classe do teu projeto. Então, essa outra classe está fazendo muito uso daquele método que você criou na outra classe que não está aproveitando. Então, nesse caso, qual que é a ideia aqui do Move Method? Você vai mover o método de uma classe para outra, né? Cria um novo método com um corpo similar na classe em que é usado. E quanto ao antigo, você pode então fazer uma delegação, ou seja, você pode fazer uma comparação e associação para o novo método da classe, ou então pode eliminar e fazer com que essa classe anterior possa utilizar esse novo método com base no princípio da instanciação de objetos, né, conforme a gente tem quando trabalha com orientação objeto e assim também quando trabalha com a linguagem Java. Então essa é a técnica de Move Method. Você vai mover um método que não é tão utilizado onde ele foi criado para uma classe em que está fazendo muito uso desse método. E aí, quanto à classe anterior, você pode transformar o antigo método em delegação ou pode eliminá-lo, fazendo com que ele se comunique com esse novo método com base na instanciação de objetos. Vou finalizar a aula por aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade a algumas técnicas adicionais de refatoração e logo depois a gente já começa a responder a bateria de questões que tem 19 questões de concurso público focadas em refatoração. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula.